se ele pode responder essa pergunta para você, mas eu acredito que sim, pelas informações que a gente tem aqui, mas daqui a pouquinho a gente fala com o Dr. Hélio sobre isso, mas antes eu quero dar oi pro Dr. Hélio. Oi, Dr. Hélio, boa tarde, tudo bem? Boa noite, aliás, né? Boa tarde, boa noite. Já numa viradinha, né? Sim, tá um pouquinho ruim a ligação, não ouvi bem aqui. O senhor tá me ouvindo bem agora? Agora sim. Tá, então o Dr. Hélio Augusto da Silva Neto, ele que é advogado, participa hoje do programa Café Debate, vai dar algumas orientações para a gente referente ao direito do consumidor, porque no momento da pandemia, Dr. Hélio, chegam inúmeras dúvidas relacionadas a essa questão do direito do consumidor. O que eu tenho direito, o que eu não tenho direito, né? Então eu vou fazer algumas perguntas que chegaram dos nossos ouvintes para que o senhor possa nos auxiliar, pode ser? Pode ser, naquilo que a gente conseguir auxiliar, estaremos sempre de prontidão. Perfeito. Doutor Hélio, a primeira dúvida que a gente tem aqui é referente aos shows, né? Existia uma agenda de shows, não só no estado de Santa Catarina, mas no Brasil, e existem pessoas, né, que já cancelaram, né? Existe por conta do decreto cancelamento, mas as pessoas querem saber se esse valor pago, ele pode ser ressarcido e de que maneira esse ressarcimento deve acontecer. O senhor pode explicar para a gente? Vamos lá. Bom, em relação ao cancelamento de shows, de eventos, é uma dúvida recorrente dos consumidores. O governo federal, na data de ontem, 8 de abril, editou uma medida provisória que estabelece que, em casos de cancelamento, a entidade, a empresa organizadora pode fazer a remarcação desses eventos e sem necessidade de devolução de valores ao consumidor. Ela remarca e o consumidor eventualmente vai comparecer então no evento remarcado. A outra hipótese que a medida provisória prevê é o reembolso desses valores, não mediante devolução direta de valores, mas sim com a concessão de créditos que esse consumidor pode utilizar comprando produtos dessa mesma empresa. E outra possibilidade que a medida provisória prevê também é a possibilidade de acordo entre as partes, entre o consumidor e a entidade organizadora. Doutor Hélio, isso relacionado à questão dos shows, né? Exato. Mas a gente também tem uma situação, e por exemplo aqui na nossa região, nós temos várias universidades, também temos uma situação referente às formaturas, né? Porque alguns cursos estariam fechando o seu ciclo agora no segundo semestre, outros mais adiante, mas a gente sabe que algumas prorrogações têm um longo prazo, inclusive podem ser revistas, né, daqui a alguns meses, então é uma situação muito incerta. Na questão das formaturas, também tem alguma coisa prevista em lei? Olha, a questão das formaturas também cai dentro da medida provisória, dentro dessas três possibilidades de solução, ou seja, remarcação da data. Claro que a gente não ignora todos os percalços que isso vai acarretar na vida dos formandos, mas cai na mesma situação da medida provisória editada pelo governo. Remarcação, devolução de valores em forma de crédito, ou então depois um acordo entre as partes, né, entre os formandos e a empresa que organiza a formatura. Existe, a título de detalhe aqui, na mesma medida provisória, a 948, editada ontem pelo governo, não havendo consenso em relação a essas três hipóteses previstas inicialmente, existe a possibilidade de devolução dos valores pagos, aí entraria a questão dos valores pagos pelos formandos, num prazo de 12 meses, a contar do final da situação de calamidade pública declarada pelo governo. Então, como última possibilidade seria essa devolução de valores, mas apenas um prazo de 12 meses após o fim do estado de calamidade, que pelo que nós temos notícias, em princípio não há uma previsão para que isso aconteça. Doutor Hélio, uma pergunta também que chega aqui dos nossos ouvintes é referente àquela situação, por exemplo, eu faço academia e eu fechei um pacote por um ano e agora eu tenho um receio de retornar ou até o estabelecimento está fechado por conta desse decreto e até por conta da quarentena e pode permanecer assim por um bom tempo. É possível pedir o ressarcimento, fazer esse cancelamento sem dano para o consumidor? Olha, veja só, o Código de Defesa do Consumidor, só para deixar claro, as academias não vão entrar no decreto, mas aí ela cai na situação geral do Código de Defesa do Consumidor, e o Código prevê nessa situação, nessa circunstância,
a proteção à saúde do consumidor. Então, dentro dessa situação de academias, existe a possibilidade legal de pedir o cancelamento da mensalidade dentro do plano anual, não é? Cancelamento sem custos, sem retenção por parte das academias de algum valor em relação aos valores pagos pelos seus clientes, pelos seus alunos. Perfeito. Doutor Hélio, uma outra situação e que é muito preocupante, porque a gente tem aqui uma questão de comércio muito forte, né? A cidade de Itajaí, por exemplo, está com o comércio fechado, assim como outras cidades da região, e aí fica aquele receio da falta de circulação de dinheiro, de contas que precisam ser pagas, mas o consumidor também tem um receio porque não sabe o dia de amanhã. Quando a situação é relacionada à questão do pagamento de contas, uma renegociação quando existe situação como a que a gente está vivendo agora, de pandemia, de instabilidade econômica, é possível ou não? Tem que ir lá pagar e pronto? Olha, em princípio tem que haver o comparecimento e o pagamento. É claro que não ignoramos, como dissemos anteriormente, não ignoramos os percalços que as pessoas enfrentam dentro dessa situação, mas, em regra, tem que haver a questão do pagamento. A gente vê algumas notícias onde algumas instituições bancárias estão negociando já de maneira pontual a questão de pagamentos. Por exemplo, a gente vê bancos dando 6 meses de carência para o pagamento do financiamento imobiliário. Então, existe essa situação. Agora, a regra geral, tem que haver o pagamento dentro do prazo. A não ser que o banco, aí é interessante que o consumidor bancário tenha o acompanhamento dessas informações, né? Cada banco pode eventualmente estabelecer com seus clientes alguma negociação de uma concessão de um prazo um pouco maior para fazer o pagamento, enfim, mas regra geral, o pagamento deve seguir a data de vencimento. A gente tem uma pergunta aqui, é por áudio? A gente tem uma pergunta por áudio para o senhor que chegou do nosso ouvinte, a gente vai ouvir, doutor Hélio. Oi, boa tarde. Aqui quem fala é o Evandro Cordeiros. Eu queria saber o seguinte, e a respeito tipo das vans escolar, que eu tenho um contrato anual. As férias eu já paguei, já tenho que pagar para ficar em casa para garantir a vaga para outro ano. E agora com essa epidemia agora, que tá o mês passado eu consegui pagar, mas esse mês eu trabalho de autônomo, eu não estou tendo praticamente, a minha renda caiu 90%. E daí como que eu faço? Doutor Hélio, o senhor conseguiu ouvir direitinho? Consegui ouvir, me parece que a situação desse ouvinte é a respeito da van escolar, né? Isso. Muito bem, ele informa que fez o pagamento e que agora, por conta da pandemia, né, as aulas fechadas, as aulas suspensas, né, as escolas fechadas, ele não tem como pagar, né? Ele teria que manter o pagamento para manter teria a que vaga, manter, né? Isso. Exato. Veja, existe aí uma relação de consumo, prestação de serviços. Entendo particularmente que, diante da pandemia, diante dos decretos que o governo federal tem estabelecido, diante dessa questão da calamidade pública, essa situação cai nessas circunstâncias onde ele pode cancelar e, na verdade, o serviço vai ser suspenso, né? O proprietário da van vai suspender o atendimento. Então, entendo que não deve haver o pagamento por parte deste consumidor. Existem também outras perguntas bem parecidas que eu acredito que a resposta possa ser a mesma, doutor Hélio, referente, por exemplo, eu tenho frequento uma autoescola, não tive aula durante esse período, frequento um curso de inglês, não tive aula durante esse período. Claro que é sempre bom a gente destacar aqui, e que os economistas vêm falando, e que especialistas também falam, que esse é um momento muito de um ajudar o outro, né? Até porque Exato. A gente não pode deixar de fazer com que o dinheiro circule e que a situação, e que a gente aproveite isso, de repente, eu tenho condições de pagar, mas não vou pagar por conta de não saber o que vai acontecer. Mas o conselho de especialistas é que as pessoas continuem fazendo a máquina girar, que continuem fazendo os seus pagamentos quando possível. Agora, quando não for possível, dá para tentar pelo menos negociar, né? Diluir. Negociar. De repente, no caso do nosso ouvinte aí, que falou sobre a questão da van, não tem condições de fazer o pagamento integral, de repente um pagamento parcial, como você mesmo disse, é uma informação muito importante. Negociar com o seu prestador de serviço, negociar com o seu banco,
negociar com o proprietário do seu imóvel onde você aluga, ou o teu comércio, ou sua residência. É importante essa questão do bom senso. Doutor Hélio, e por conta da pandemia, né, alguns segmentos começaram a ter uma circulação que já existia, mas bem maior. Pegamos a situação da venda online, né? Muitas lojas vendendo online, a gente sabe que tem algumas regrinhas referente a esse direito do consumidor, mas por conta do excesso de venda, a gente começa a verificar um atraso nas entregas. Como é que fica essa questão do direito do consumidor quando o assunto é o prazo de entrega pelas compras feitas online? Veja só, considerando que esse setor da economia não integra nenhum decreto por enquanto, e a gente vê algumas pesquisas que indicam um crescimento de até 40% de compras online, é claro que o setor não estava preparado para esse volume de compras e não tem condições de escoar as compras, a mercadoria dentro do prazo estabelecido. Então, por enquanto, fica valendo as regras normais do CDC, não do Código de Defesa do Consumidor, né, para quem não sabe o CDC. Então, fica valendo as regras normais. Então, o consumidor entra no site, faz a compra, a empresa desobedeceu ou descumpriu o prazo, incide as regras normais. Agora, entra dentro daquela questão de bom senso que estávamos conversando. É o momento que nós precisamos nos ajudar realmente. Então, se o consumidor quiser receber mercadoria, a gente sugere, na questão de bom senso, aguardar a entrega dessa mercadoria, claro, né, dentro de um prazo razoável, mesmo que ultrapasse o prazo contratado, mas dentro de um prazo razoável, porque existe um volume muito grande de compras, as empresas vão enfrentar dificuldades para escoar a mercadoria. E quando o tema é o cancelamento de viagens, por exemplo, já acordadas, né, já pagas, por exemplo, para o segundo semestre, existe também já previsto alguma coisa referente à pandemia para o cancelamento ou vale o que já é regra no direito do consumidor? Nesse caso, já existe uma preocupação do governo federal com esse setor do turismo, as empresas aéreas, enfim. Existe já a possibilidade, algumas empresas aéreas já têm se disponibilizado a isso, a fazer a remarcação das passagens sem custo ao consumidor. Então a gente vê já alguma movimentação do setor de turismo no sentido de solucionar essas questões sem custo para o consumidor. Existe uma recomendação do PROCON nacional no sentido de que o cancelamento e remarcação de passagens seja feito sem custo ao consumidor. Então, a orientação que podemos passar é que o consumidor procure a empresa aérea, procure o hotel da sua hospedagem e tente essa remarcação, cancelamento. Se não for possível, que procure o PROCON, se não for possível, procure então aí o judiciário, porque tem que haver a proteção à saúde desse consumidor. Doutor Hélio, o senhor pontuou uma situação agora que pode também auxiliar na pergunta de uma outra ouvinte, né, relacionada à questão do pagamento do aluguel. A gente sabe, e destacamos aqui durante a nossa conversa, a questão do bom senso, né? Então, eu tenho um imóvel, eu alugo, a pessoa não consegue pagar nesse momento, mas eu não sou flexível, não estou aceitando. Essa pessoa pode ser despejada ou essa questão do despejo também entra em alguma regra já prevista nessa situação do Covid? Olha, algumas poucas decisões que tivemos acesso, elas estão analisando o caráter social da propriedade e analisando o caráter social da propriedade com a situação de calamidade pública, algumas decisões no sentido de negar o despejo nesse momento. Então, vai bem de encontro em relação à questão do bom senso. É possível entrar com a ação e requerer o despejo? Em tese, sim, mas dependendo do tipo de entendimento do juiz, analisando a questão da função social da propriedade e a questão da calamidade pública, existe a possibilidade de negar, inclusive, o despejo por conta desses dois fatores.
Doutor Hélio, agora a gente vive essa situação da pandemia, temos aí algumas linhas de crédito sendo liberadas para empresários, para empresas, para que consigam manter os seus negócios abertos, mas também temos algumas situações que acabam beneficiando a pessoa, né, o cidadão comum, a pessoa física. Existe alguma recomendação, né, por parte do senhor como profissional, na hora de aceitar alguns benefícios que já estão sendo repassados pelos bancos? Veja, do ponto de vista jurídico, é onde eu posso me posicionar, é importante que o empresário, o microempresário, enfim, aquele que detém a empresa, que ele analise bem o contrato que ele está firmando, porque uma vez assinado, em regra geral, esse contrato vai ter que ser observado em todas as suas cláusulas. De repente, lá no final, ele começa a ver que não consegue pagar aquela obrigação que ele assumiu, e aí ele vai se deparar com um problema que pode gerar um passivo para a empresa dele. Então, a orientação que a gente passa é que ele realmente verifique os termos do contrato, se aquilo se adequa às necessidades dele e principalmente as possibilidades de pagamento. Ótimo. 2 perguntinhas então para a gente encerrar. Uma delas, que a gente teve várias situações logo que o coronavírus então chegou no Brasil e causou toda essa questão do isolamento e da mudança da nossa rotina. Tivemos aí algumas denúncias, inclusive o PROCON continua atuando diretamente em relação a isso com os preços abusivos, né? Um produto que valia X, da noite para o dia passou a valer 2X. Nessa situação é importante que o consumidor continue também atento, né? Porque não é o momento também desse aumento expressivo e da noite para o dia. Exatamente. Continue atento e, além de estar atento, né, na questão de comparação dos preços, que faça as denúncias. É um momento que exige, como nós temos pontuado aqui, a questão do bom senso, como você bem observou. Então, claro que a economia tem que continuar girando, o dinheiro tem que circular, mas dentro de uma questão de bom senso. Então, se o álcool em gel custava um valor X e o consumidor se depara com o valor 4, 5 vezes esse X, faça a denúncia para que os órgãos responsáveis possam atuar e fazer valer o direito do cidadão, o direito do consumidor e principalmente que faça valer o valor humanitário nesse momento e que nós precisamos ajudar o próximo, um ajudar o outro. Ótimo, doutor Hélio. Diz uma coisa, dá para dar uma ajudinha na questão trabalhista aqui para uma ouvinte nossa? Vamos lá? Então tá. Eu quase que eu dei meu palpite, né? Porque eu acompanho o trabalho de vocês, quase que eu já fiz uma consulta, mas não sou advogada, então não sou especialista, eu só quero saber se o senhor pode responder para ela. Ela está na dúvida que o esposo dela está desempregado e se ele tem direito ou não ao auxílio emergencial. O desempregado tem? Veja só, ele, com essas informações, né, a gente não sabe se ele está no seguro-desemprego ou não, embora desempregado. Dentro do aplicativo disponibilizado pelo governo, existe a possibilidade dele se declarar lá como informal. Não sei se é exatamente o caso dele, né? De repente está desempregado, mas está trabalhando informalmente. Então, se ele está trabalhando informalmente, existe a possibilidade dele requerer o auxílio dentro desta posição de trabalho informal. Se ele efetivamente, embora desempregado, né, sem estar registrado em carteira, trabalha informalmente. Então, ele se encaixaria dentro do trabalho informal. Tá certo. Agradeço muito a participação do Dr. Hélio Augusto da Silva Neto, ele que é advogado da equipe, né, do Guilherme João Sombrio, de Balneário Camboriú e Itajaí. Então, se você ficou com alguma dúvida, vai lá no Facebook do Guilherme João Sombrio, @advocacia Sombrio, e deixa a sua pergunta, eles vão poder te auxiliar de alguma maneira. Dr. Hélio, muito obrigada pela participação, né, por ter trazido aí o esclarecimento de algumas dúvidas e, com certeza, se a gente tiver alguma dúvida a mais, a gente vai acionar vocês. Eu agradeço muito o convite, agradeço a oportunidade. Feliz Páscoa a todos os ouvintes, feliz Páscoa a você, a equipe da rádio. Agradeço pessoalmente, agradeço em nome também do GJS Advogados a oportunidade desse contato importante. É isso, um abraço a todos.
Um abraço a todos, boa noite. A gente conversou com o advogado Hélio Augusto da Silva Neto, que trouxe aí algumas informações, respondeu algumas perguntas sobre o direito do consumidor. São inúmeras as dúvidas, né? Mas é importante a gente estar pontuando nesse momento as principais dúvidas dos nossos ouvintes. Então, sempre que você tiver alguma dúvida ou algum questionamento, a gente tiver uma entrevista ao vivo aqui, manda pra gente que a gente pode estar te ajudando, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada ao Hélio Augusto da Silva Neto, que trouxe informações sobre direito do consumidor. Agora, 18h31, a gente vai para um breve intervalo. A gente já volta. Café Debate. Café Debate. A informação